Lucas capítulo 7, versículo 1 diz assim, ó: E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem muito estimava, estava doente e quase morrendo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns dos anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o teu servo. E chegando ele junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando estava perto da casa, o centurião enviou-lhe, uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julgo digno de ir ter contigo. Dize, porém, apenas uma palavra, faz aí apenas uma oração, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados sobre o meu comando, o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus admirou-se dele, e então, voltando-se, disse à multidão que o seguia, Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo daquele centurião. Amém? Senhor Deus e Pai, fala conosco nesta manhã, e que a tua mão dirija esta palavra, fala conosco, e que possamos sair daqui edificados nesta manhã de domingo, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu gosto de assistir alguns filmes que são históricas verídicas, de pessoas que ali demonstram as suas histórias, de pessoas que demonstram ali a sua luta, a sua vontade de crescer, de progredir, de avançar. Então, eu gosto muito. Quando se fala de um filme que é histórica verídica, eu vou lá para assistir, para conhecer, para ver a atitude da pessoa. E na maioria das vezes, para a pessoa vencer, ela passou por muita luta, muita dificuldade, muito não, muita porta fechada. Ela teve que acreditar nela mesma. Ela teve que colocar ali realmente tudo que ela tinha na força daquele projeto, daquele propósito que ele tinha. Na maioria das vezes, ninguém acreditava no sonho da pessoa, mas ela acreditava que daria certo, que ia dar certo, e ela venceu na vida. E aí o filme se transforma em filme, se transforma em história, e aí aquela história ela é contada através de um filme. Eu já vi também pessoas que dão palestras. Esses dias eu estava ouvindo lá uma palestra de um garoto propaganda do Banco Santander. O rapaz que vendia água do sinal, e ele insistiu em abrir uma conta no Santander, e as pessoas não queriam receber porque ele era um ambulante, mas ele conseguiu registrar sua conta, e hoje ele dá palestra, ele fala sobre finanças, um vendedor de água do semáforo. E aqui a Bíblia fala de um centurião romano. A Bíblia fala que na época de Jesus, quem dominava o mundo era Roma. E Roma distribuiu vários soldados pelo mundo, e aqui em Israel o Império Romano dominava. O Império Romano construiu as estradas, o Império Romano criou o pedágio, O Império Romano, ele edificou, ele cobrou impostos, o Império Romano, ele administrava. E aqui esse homem estava ali regendo uma aldeia, estava regendo e cuidando da segurança daquele local. E aí, a Bíblia fala que o servo desse centurião, o servo desse chefe dos soldados, ele ficou doente. E a Bíblia fala que ele foi atrás de Jesus porque ouviu falar que Jesus estava fazendo algo diferente, que Jesus estava curando, que Jesus estava fazendo milagre. E ele se compadeceu daquele seu servo. Queridos, quando a gente olha as atitudes da pessoa, a gente já começa por coisas pequenas. A gente já começa a olhar aqui a atitude desse homem. Primeira coisa, ele se compadeceu por um empregado. Ele se compadeceu por um servo. Então a gente já vê que o coração daquele homem não cabia dentro do seu peito. Porque na maioria das vezes, esses homens, e principalmente pessoas que estão no regime militar, eles muitas das vezes são educados, são colocados num regime que na maioria das vezes eles são assim, duros, coração duro,
porque eles têm que enfrentar dificuldade, eles têm que enfrentar muitas vezes a rua, eles têm que enfrentar, ele não pode ser muito mole, porque o serviço dele exige que ele seja assim, dessa maneira. Então quando você tem aí um amigo militar, se eu estiver falando com alguém aqui que também é militar, você tem que ser firme. O militar tem que ser firme, porque se ele for muito mole, as pessoas vão passar por cima. Se ele for muito mole, ele não vai demonstrar aquela autoridade que ele tem. E aí, esse homem estava ali com dó daquele seu amigo, daquele seu servo. Então a gente já vê que o coração daquele homem era um coração diferenciado. Queridos, eu quero dizer, não é vergonha você chorar assistindo alguma coisa. Tem homem que começa a chorar assistindo um filme, da mulher fala, bem, você está chorando por causa... Não, é o cisco que caiu no meu olho aqui, eu não estou chorando, chorar por essas porcarias aí, né? Ele não quer que o filho veja. Muitas das vezes a gente ensina o filho dizendo assim, olha, homem não chora. Chora mais do que mulher, né? Esses dias um aluno no treinamento, a gente estava falando sobre dor, né? E no treinamento que eu estava dando, ele falou assim, rapaz, vou contar uma experiência. E ele disse assim, no dia que minha mulher estava com dores de parto, e ela começou a ter muita dor no parto, e eu coloquei ela no carro para levar, e ela falou, corre, vai que tá doendo, vai nascer. E ele falou assim, eu peguei na mão dela para dar força, e ela começou a apertar, cada dor que dava nela, ela apertava com força a minha mão. Ele falou, ai, tá doendo a minha mão. Aí ela falou assim, tá doendo a sua mão, né? Que bonitinho, né? Mas você não sabe a dor que eu estou passando aqui. Ele falou, rapaz, ela apertou a minha mão com tanta força, imagine a dor que ela não estava tendo. Eu falei, graças a Deus, então louve a Deus que você nasceu homem, né? Porque o homem, irmãos, é uma cutícula que está aqui, ele fala, ai, tô morrendo, né? Um dia, eu sempre conto aqui na igreja que eu tive uma pedra no rim, começou a doer, daí as pessoas falaram assim, olha, dor de pedra no rim é comparado com dor de parto. Eu falei, gente do céu. E aí meu irmão foi socorrer, meu irmão não troca de marcha, a segunda foi até a Unimed, né? Na época eu tinha convênio na Unimed, na Marginal. Eu falava, coloca a terceira e quarta e vamos, cara, corre pelo amor de Deus. E aí a gente vê que quando as pessoas comparam nenhuma dor, que o homem muitas vezes reclama de uma dor, de uma pedra no rim, a gente fala assim, não, a dor de parto é uma dor insuportável. E às vezes nós somos tão insensíveis com o nosso coração, a gente às vezes não quer sentir a dor do outro. A gente acha que o outro, porque você está chorando de bobeira, mas a gente só está falando porque o outro está sofrendo, porque não é com a gente. Quando a gente começa a sentir a dor do outro, a gente começa a imaginar o que o outro está passando. Quando a gente tem uma perda na nossa vida e outro teve a mesma perda, você fala assim, eu passei por isso que você está passando. Eu sei o que você passou. Queridos, nós nos dias de hoje estamos vivendo com o nosso coração, muitas vezes ele está bloqueado. Ele sofre algumas vezes, daí a gente bloqueia o nosso coração para não ter sentimento nenhum. Mas eu quero dizer uma coisa, meu querido, abra o teu coração, porque a maneira de Deus falar, a maneira de Deus ensinar, será sempre através do meu coração. O próprio Deus fala assim, olha, vocês estão olhando para as pessoas conforme os seus olhos, mas eu olho para o homem conforme o coração dele. Quer agradar a Deus? Tenha um coração moldado, tenha um coração aberto, tenha um coração pronto para ajudar, para estender a mão. E principalmente, não adianta, meu querido, uma das coisas que a gente não consegue enganar é enganar a Deus. Você pode aqui ter um bom discurso diante de alguém, falar e contar, né? Mas Deus não olha a nossa roupa, Deus não olha o nosso penteado, Deus não olha as lindas palavras que estão saindo da nossa boca. Deus conhece o meu coração e conhece o teu coração. Por isso, diante do Senhor, tenha o teu coração maleável. Diante do Senhor, tenha o teu coração como você é. O que você tem aqui dentro, repasse para Deus e fale, Senhor, verdade, Senhor, eu preciso mudar a minha vida em algumas coisas. Senhor, eu reconheço que eu preciso mudar em algumas áreas da minha vida. A Bíblia fala que esse homem teve compaixão daquele servo. Ele podia trocar de servo, né?
Não é, Pamela? Ele podia falar assim, ah, é um servo, não é da minha família, não é meu irmão. Ah, deixa aí, traz um médico, pega lá, vai comprar um xarope, né? Compra um xarope, dá para ele. Mas ele se preocupou com o servo. Queridos, e tem coisas que nós devemos se preocupar. Tem coisas que nós devemos se preocupar. Primeira coisa, o que eu vou passar para o meu filho. Segunda coisa, o que eu vou deixar para os meus amigos e para a minha família. Qual é o exemplo que eu vou deixar? E terceira coisa, o meu coração vai me levar até um encontro com Deus ou não? As minhas atitudes vão demonstrar se eu vou ter um encontro com Deus ou não. Então o meu coração, ele vai fazer a grande diferença na minha vida toda. A Bíblia fala assim que o coração, ele é enganoso em algumas vezes. Mas o coração, quando o coração é sincero, ele aperfeiçoa os nossos caminhos. Querido, não tenha medo de ser fraco. Hoje as pessoas falam assim, não seja fraco não. Não tenha medo de exalar os teus sentimentos. Não tenha medo de ser quem você é, uma pessoa boa. E se você precisa ser bom, comece a melhorar suas atitudes. Seja bom para o teu filho. Tem gente que não é ruim, ou bicho ruim, né? Você conhece gente ruim assim? Ruim. A mulher está andando rasgada lá, o homem fala, não, nós não vamos gastar. É, né? Não vai comprar, não vai fazer isso, não vou dar. Aí o cara morre. O que é a primeira coisa que a viúva vai fazer? Vai assumir toda a riqueza que ele guardou. Guardou, e ela vai gozar de tudo que... né? Vai casar de novo, vai fazer tudo, vai viajar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, que ela nunca sempre teve sonho de fazer. Mas a pessoa era ruim, né? Antigamente a gente tinha uma dificuldade, a gente quando era criança a gente apanhava sem saber. O pai falava assim, não, eu estou dando no seu irmão, você vai apanhar também porque você está vendo. E apanhava. Porque os nossos avós, eles tiveram uma vida complicada também. Não tiveram amor de pai, né? Um dia eu questionei assim, eu ficava perguntando, puxa, meu pai nunca me abraçou. Eu ficava falando, nossa, meu pai nunca, eu te amo. Meu pai nunca foi de falar, foi um homem sempre bom, extraordinário, meu pai. Mas ele nunca, ele abraçou e falou assim, pô, eu te amo, ó, você é o meu filhão. E aí um dia a gente conversando, a gente foi viajar e eu estava conversando com ele, daí ele começou a contar da infância dele. E ele falou assim, meu pai me abandonou quando eu era criança, deixou para o meu tio colocava eu para trabalhar. A gente trabalhava, ele falou que o tio dele fazia ele levantar 5 da manhã para fazer tijolo. E só ia parar 9 da noite. Ele não deixava estudar, não deixava fazer isso. E aí eu fugi de lá. A primeira vez que eu consegui guardar um dinheiro, eu fugi. E vim embora de São Paulo para Sorocaba sem ninguém, sem família, sem ninguém. Aí Deus falou comigo, aí tá vendo, seu bichão? Muitas das vezes ele não foi amado, como é que ele vai amar? Como é que ele vai abraçar? E aí, queridos, a gente vê, quando a gente conhece a história, a gente fala assim, poxa, e olha, meu pai, ele fez tudo que podia fazer pelos filhos, sempre ensinou coisas boas, sempre fez coisas boas, sempre teve atitude boa. E se hoje eu estou aqui, se os meus irmãos, todos eles estão bem, é porque o meu pai ensinou o caminho que a gente devia fazer. Minha mãe também foi uma mulher muito boa. Quando a gente chegava com um brinquedo em casa, minha mãe pegava aquele brinquedo e falava assim, quem deu esse brinquedo? Ah, foi fulano. Catava o brinquedo, desligava as panelas e ia lá na casa do amigo para perguntar se a gente tinha roubado aquele brinquedo. Por isso, meu querido, o coração, quando ele é bom, o coração, quando você ensina coisas boas, as pessoas vão aprender com você. E a gente vê aqui que esse homem demonstrou um coração bom. Fala para quem está do seu lado, tem um coração bom, tem atitudes boas, né? Tem atitudes boas. Não se envergonhe das coisas boas que você fizer. Porque às vezes você vai fazer coisa boa e a pessoa não vai fazer nada por você. E você fala, está vendo como foi trouxa? Não, porque tudo que você fizer aqui na terra, Deus vai fazer por você. Viu? Deus vai te recompensar. Segunda coisa que eu aprendo com ele.
ele ouviu falar de Jesus. Queridos, uma das coisas que o nosso coração é movido é por aquilo que ouvimos. O que você tem ouvido nos últimos dias? Só coisa ruim? Você tem ouvido só notícia ruim? Você tem aberto os seus ouvidos para ouvir aquele fofoqueiro da rua, que toda rua tem um fofoqueiro, não é? Todo lugar tem alguém falando mal de alguém, todo lugar tem alguém falando coisas ruins. Não vai dar certo, não vou conseguir, não vou avançar, não vai funcionar. Meu querido, não dê ouvido para esse tipo de palavras, porque essas palavras desanimam, essa palavra deixa a gente desmotivada, essas palavras derrubam a gente. Mas dê os teus ouvidos para ouvir coisas boas, ouça coisas boas, valorize aquilo que está entrando no teu coração, porque se esse homem tinha um coração diferente, é porque ele começava a ouvir. Meu querido, você já ouviu aquele ditado que entrou por um ouvido e saiu pelo outro? Então, meu querido, tem certas coisas que tem que entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas as coisas, a essência, a palavra, coisas boas, aprendizado, tem que entrar no teu ouvido e vir para o teu coração para nos formar homens e mulheres melhores. E aí a gente já vê por que esse homem era diferenciado. Ele tinha um coração bom e ele ouvia coisas boas. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele olhou e ele falou assim: eu vou buscar a vitória para a vida do meu servo através desse Jesus. E mandou as pessoas buscarem Jesus, pedir para Jesus. Outra coisa, meu querido, esse homem, além de ser um centurião romano, ajudou a construir a igreja. Por isso que quando ele foi pedir para Jesus vir naquele lugar, vir na casa dele, os anciões daquela vila foram atrás de Jesus e ainda falaram: Jesus, olha, nós temos lá um centurião romano, o servo dele está doente, mas ele é tão bom para nós, ele ajudou a construir a igreja, ele ajudou a fazer as coisas lá, melhorias para a nossa aldeia, que o Senhor então envie uma oração, vai até a casa dele então. E aí Jesus muda o seu percurso, sabe por quê? Por causa das atitudes daquele homem. Olha só, irmãos, onde essa palavra está chegando: coração, ouvido e atitude. Olha o que Deus está falando com a gente, coisas que a gente às vezes precisa dar uma melhorada, irmãos. A gente precisa melhorar em muitas coisas da nossa vida ainda. Atitudes boas, ouvir, coração. E a Bíblia fala que Jesus foi atraído para esse homem pelas atitudes que ele tinha. A Bíblia fala que Davi também foi reconhecido 7 qualidades de Davi. O rei Saul precisava de um tocador de harpa. Daí alguém lembrou, falou assim: tem um rapaz, ele é bonito, ele é bom de palavra. Aí falou assim: ele toca bem, ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Olha, irmãos, que gostoso você alguém lembrar de você e falar bem de você, falar 7 atitudes boas de você. Quando as pessoas falam de você, o que você acha que as pessoas falam? Hein, William? O William fez assim, né? Hein? Vá saber, né? O que você acha? Você já imaginou o teu velório? Olha, ai pastor, eu morro de medo de morrer. Porque no velório que as pessoas ali, irmãos, eu já fui em alguns velórios, assim, a gente como pastor, tem velórios que a gente vai e as pessoas falam assim: ai, graças a Deus foi, porque foi uma pessoa tão difícil, tão complicada, né? Ai, deu tanto trabalho para nós lá em casa, ai, agora é um alívio. Tiramos um peso do nosso sapato. Já fui assim. Já fui em velórios que as pessoas falam assim, eu gosto de ouvir conversa, né? Já fui em velórios e a pessoa fala assim: ninguém veio, ninguém quis vir. Ele colocou em vida, ele não foi na casa de ninguém, ele não fez nada, ele não construiu nada. Por isso que as pessoas nem vieram aqui. Mas já fui também em velórios que as pessoas falam assim: era um homem de bem, eu fiz questão de vir aqui porque ele na hora mais difícil e complicada da minha vida, ele me ajudou, ele fez isso, ele fez aquilo, ele era excelente, eu aprendi muito com ele. Que falta vai fazer, querido, que quando você partir para uma outra vida, né? Quando você partir daqui, que as pessoas possam lembrar daquilo que você construiu, daquilo que você ensinou. Eu espero, hein, irmãos? Espero que as pessoas vão lá quando eu morrer: ai, mas era tão lindo.
legal esse cara aí, esse pastor. Espero que, né? Ai, graças a Deus, agora vem outro melhor lá na igreja, né? Ô Senhor. E a Bíblia fala que Jesus foi na casa desse homem, porque esse homem construiu e tinha atitudes boas. Viu, querido? Seja uma pessoa boa. Você tem tudo para colher do bem quando você é uma pessoa boa. Viu? Eu vou falar assim, para terminar esta palavra, da última coisa desse homem. Quando a gente tem, queridos, ouve coisas boas, tem um coração, tem atitude boa, queridos, a fé vai ser, rapidinho. Porque você acredita no bem. E a Bíblia fala que quando esse homem ficou sabendo que Jesus estava vindo, ele falou: eu não sou digno de receber. Jesus veio para os judeus, não para os romanos. Eu não sou digno de receber. Avisa a Jesus que ele não precisa vir. Porque quando eu mando um soldado, ele vai. Quando eu mando ele voltar, ele vem. Fala para ele: eu sou um servo apenas do Senhor. Diga para que Jesus faça apenas uma oração, porque eu creio que se ele fizer uma oração pela minha casa, a minha história, o meu funcionário, o meu servo será curado. E Jesus para diante daquelas palavras e fala assim: eu nunca vi uma fé do tamanho desse homem. Queridos, aquele homem teve, além de todas as atitudes boas que ele já estava tendo, aquele homem agora estava demonstrando uma fé total no Senhor. Queridos, quando nada estiver dando certo para você, lance a tua fé no Senhor e fala assim: eu posso ter me decepcionado com o homem, eu posso ter me decepcionado com minha família, mas a última palavra na minha vida vai vir do Senhor, porque eu sei que o melhor de Deus ainda está por vir na minha casa, na minha vida e na minha família. Glória a Deus. Eu creio, e que nesta manhã, meu querido, que você guarde a tua fé. O apóstolo Paulo, ele fala nas suas últimas palavras, ele diz assim: combati um bom combate, encerrei minha carreira. E aí ele fala: guardei a minha fé. Queridos, a última coisa que você tem que perder é a fé. Sempre acredite que Deus vai fazer. Sempre acredite que Deus vai mudar. Sempre acredite que Deus pode mudar, transformar. Queridos, se o Diego tivesse desistido, e muitas vezes ele pensou em desistir. Se a Priscila tivesse desistido, e muitas vezes ela pensou em desistir, mas eles não desistiram, e por isso eles estão aqui colhendo as bênçãos e as vitórias. Fala para quem está do seu lado, fala assim: não desista. Seja forte, não desista. Deus está escrevendo a tua história. Coloca a mão na altura do teu coração. Nós vamos embora para a nossa casa. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Deus, pelo culto. Obrigado, Deus, pela apresentação. Obrigado pela palavra. Obrigado por aqueles que ajudam no aluguel. Obrigado por aqueles que ofertam. Obrigado por aqueles que oraram por esse lugar. Senhor, nós agradecemos a Deus e nós oramos pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos que colocamos ali na arca. Que o Senhor abençoe o nosso projeto, Deus, de vida. Que o Senhor abençoe os nossos pedidos. Leva, Deus, os teus filhos em paz. Que seja um domingo de vitória, seja um domingo de portas abertas, seja um domingo de almoço com a sogra. Que o Senhor abençoe, que a mão do Senhor esteja trabalhando em cada vida, em cada coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Vá em paz, que Deus te abençoe. Bom almoço, bom... Juízes capítulo 6, versículo 11 diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, o abizerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo:
Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, e livrarás Israel das mãos dos medianitas, porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Amém? Glória a Deus. Senhor, fala conosco nesta palavra e que a tua mão, Deus, nos dê uma direção clara e que o Senhor possa trabalhar conosco e que possamos sair daqui edificados no nome de Jesus. Amém? Queridos, esta passagem bíblica é uma passagem conhecida, é uma passagem que nos ensina muita coisa. É uma passagem que mostra quando a pessoa está sem Deus e quando a pessoa realmente tem Deus na sua vida. São duas coisas que a gente pode perceber nesta passagem. Primeira coisa, o povo de Israel completamente esqueceu, abandonou as coisas de Deus, foi deixando de lado. Tanto que Gideão falou assim: o que aconteceu com as maravilhas que o Senhor fez? Quando o Senhor tirou o nosso povo lá do Egito, quando o Senhor alimentou aquele povo no deserto, quando o Senhor preparou para nós, e agora a gente está sendo saqueado pelos medianitas. Medianitas eram os inimigos que eles adentravam no meio do povo de Deus, eles saqueavam. Quando eles estavam preparando para fazer a colheita, os medianitas entravam e roubavam a colheita. Quando o gado estava formando, eles iam lá, roubavam o gado, roubavam a alimentação. Então era um povo que estava vivendo da pobreza, era um povo que não tinha colheita, era um povo que estava vivendo um tempo de sequidão, um tempo de fraqueza. E era um povo também que estava vivendo longe dos caminhos do Senhor. E é isso, irmãos, que o inimigo às vezes coloca tantas outras coisas diante dos nossos olhos. Por que é que o povo de Israel esqueceu de Deus? Por que é que o povo de Israel esqueceu das maravilhas que Deus havia feito? Porque os olhos do povo começou a se virar para a colheita. Os olhos do povo começou a se virar para os objetivos que eles tinham aqui, terreno. Deus não é contra você conquistar aqui na terra. Deus não é contra de você fazer uma faculdade. Deus não é contra de você enriquecer. Deus não é contra de você comprar a tua casa. Deus Ele quer que você faça isso. Mas Deus também quer que você também determine na tua vida um lugar para Ele. Deus também Ele quer que você tire um tempo para você adorar a Ele. Deus quer também que você tire um tempo para se dedicar a Ele. Nós podemos fazer tantas coisas durante a semana, mas temos que separar um dia de agradecer a Deus. E Israel foi esquecendo, foi esquecendo, foi esquecendo, foi esquecendo, e até que Israel já não se dava conta mais. E qual foi a última vez que eles buscaram o Senhor? Tanto que se você ler na tua casa, você vai ver que tinha até altares para outros deuses, e o principal que eles adoravam ali era o Deus Baal, o Deus que eles agradeciam pela colheita, irmãos. Olha só, o Deus que eles agradeciam pela chuva, pela colheita, por tudo aquilo que Baal dava. Olha só como que a visão do povo já estava totalmente mexida, desequilibrada. O povo já não lembrava mais de Deus, e eles estavam vivendo em tempos difíceis. E hoje a gente vê muita gente vivendo em tempo difícil, mas não reconhece que tem um Deus que eles podem orar, que eles podem buscar, que eles podem pedir, clamar. Eles aceitam aquela situação, mas não querem se humilhar. Eles estão vivendo aquela situação terrível, mas não querem se rebaixar diante do Senhor e falar: Senhor, eis que estou no meu limite, eis que estou necessitado, eis que preciso das mesmas bênçãos que o Senhor fez lá no Egito, que o Senhor também possa fazer na minha vida, das mesmas bênçãos que o Senhor fez na vida de Abraão, de Jacó. Eu também quero viver esses milagres na minha vida, de pessoas que estejam preocupadas em não apenas adquirir riqueza, mas também adquirir as bênçãos e a presença de Deus dentro do seu coração. Amém? E por isso, queridos, a gente vê aqui um povo com fome e um povo espiritualmente frio, congelado, não tinham mais
né, não tinham mais graça para adorar a Deus. Mas por que é que o anjo do Senhor veio até um outro homem que estava ali também no meio desse povo? A Bíblia fala que Gideão estava ali trabalhando, cuidando, e a Bíblia diz que quando aquele anjo chegou, nós lemos aqui no versículo 11, 6:11, então o anjo do Senhor se assentou debaixo do carvalho e veio exatamente onde Gideão estava. E ele começa então a identificar algumas qualidades na vida daquele homem chamado Gideão. E ele chega e fala assim: homem bom e valoroso. O anjo já começa com um elogio. E eu percebo aqui que Gideão era alguém que estava querendo e buscando diferença diante daquela situação. Gideão primeiro não estava aceitando aquela situação. Gideão não estava inquieto, né? Estava ali quieto no lugar, dizendo assim, não. Mas eu percebo que o coração de Gideão estava buscando ao Senhor. Enquanto ele malhava o trigo, ele buscava do Senhor. Senhor, muda o meu cativeiro, muda o cativeiro do meu povo, muda a visão do meu povo, muda a visão da minha casa. E é assim que Deus quer que o nosso coração esteja nesses dias complicados que estamos vivendo. Nós temos tudo, irmãos. Hoje nunca se viu tanta facilidade para se comprar um carro. Você vai lá e compra um carro. Tanta facilidade para você adquirir um bem. Você vai lá, só você ter uma entrada, você consegue adquirir um apartamento, uma casa. Você consegue fazer aí um empréstimo, você consegue fazer algumas coisas, você consegue fazer um investimento. Você ajunta aí num fundo de garantia, você vai lá dar entrada em alguma coisa para você e paga e tem. Eu vejo que na época dos meus pais era um pouco complicado. Você tinha que construir, você tinha que comprar um terreno. Aí eles faziam um cômodo e já mudava para dentro. Aí a gente ficava lá morando naquela casa com um cômodo e 5, 6 pessoas dormindo no mesmo lugar. Eu lembro da minha tia, era um banheiro, uma cozinha bem pequenininha e um quarto que dormia todo mundo, né? E a minha tia tinha filho para bebel. Minhas primas eram acho que 5, 6. E aí a dificuldade que era. E hoje, com o passar do tempo, a gente vai vendo as pessoas com mais facilidade, mas porém a facilidade tem afastado as pessoas do que Deus pode fazer, porque aí a pessoa, quando ela adquire alguma coisa, ela se enche dizendo assim: eu consegui, eu realizei, eu fiz. E eu vejo que isso estava acontecendo com o povo de Israel. Quando o povo de Israel começou a vencer, quando o povo de Israel começou a conquistar, quando o povo de Israel começou a fazer as grandes obras, proezas, e todos os outros povos tinham medo de Israel, eles acharam assim: Deus está com a gente, nós somos bons, Deus nunca vai deixar nada acontecer. Então eles começaram a se esfriar e acreditar, e muitas das vezes começaram a tirar os olhos de Deus e começaram a colocar os olhos na agricultura, naquilo que eles tinham, e levantar altares em outros lugares, para outros deuses que nem eles conheciam, a valorizar outras coisas que nem eles, nem mesmo nunca viram fazer nada. E tem momentos da nossa vida que o inimigo faz a gente valorizar outras coisas. O inimigo nos leva a valorizar tantas outras coisas que a gente fala assim: gente, isso é importante, mas eu não posso esquecer das minhas raízes. Glória a Deus. Eu não posso esquecer de quem me colocou aqui. Eu não posso esquecer de quem me deu uma palavra de bênção. Eu não posso esquecer de quem enviou o seu filho para morrer por mim na cruz. Eu não posso esquecer da cruz de Jesus. Eu não posso esquecer dos ensinamentos de Jesus. Eu não posso esquecer de quem orou por mim. E hoje, se eu estou aqui, é porque alguém investiu um tempo de oração na minha vida. E hoje é minha obrigação investir o meu tempo em oração por aqueles da minha casa e da minha família. E a gente vê que aqui, quando o anjo aparece para Gideão, Deus separou, Deus percebeu que o coração de Gideão era um coração de um homem diferente do que aqueles que estavam habitando ali. E aí Gideão questiona: Senhor, cadê o Deus que poderia fazer? Cadê o Deus que fez tantas obras? E aí o anjo falou assim: mas você vai mudar toda essa geração. Eu serei contigo, Gideão. E nessa noite Deus fala: meu querido, às vezes você acha que você está lutando sozinho, que as tuas orações não estão chegando diante do Senhor.
Senhor, mas é engano teu. Meu querido, quando você ora, seja uma oração simples, seja uma oração talvez pequena, talvez seja uma oração que não tenha muitas palavras, mas saiba que esta oração está chegando diante do Deus Todo-Poderoso, meu querido, e a tua oração não voltará vazia. Mas quando você ora pelo teu filho, Deus está ouvindo. Quando você ora pela tua casa, Deus está ouvindo. E nessa noite Deus está nos despertando a voltar às nossas raízes, porque um crente, quando ele ora, ele movimenta o mundo espiritual. Creia nisso. Quando eu e você oramos, nós movimentamos o mundo que não conhecemos. E às vezes a gente quer movimentar o mundo que a gente conhece, não é, Adriana? A gente quer movimentar isso aqui, ó. A gente quer com a nossa força. A gente é com o jeito que a gente acha, que a gente acredita que vai dar certo. E nem sempre a nossa força será suficiente. Por isso que Gideão fala: Senhor, mas como vai ser isso? Eu sou da menor família. Eu sou da família mais pobre. Eu sou o menor da minha casa. E o Senhor falou assim: isso não é problema, Gideão, porque eu serei contigo. Aleluia! Deus nessa noite está dizendo: não é o problema o teu tamanho, o teu tempo de igreja, mas saiba que o Senhor está com cada um de nós. Você que está acompanhando, saiba que Deus é contigo. A tua oração não tem sido em vão, porque o anjo veio visitar Gideão, porque ouviu a oração daquele homem. Por isso, meu querido, saiba, o anjo do Senhor há de visitar você. Mas para que ele visite você, a gente precisa orar. Não é? Você quer a visitação do anjo de Deus na tua vida, numa causa sua? Oh, pastor, eu quero. Então, volte às origens. Volte a buscar de Deus. Volte a orar de manhã. Marque um horarinho para você orar ao Senhor, para você entregar o teu dia ao Senhor, para você colocar a tua casa, a tua vida, a tua família. Irmãos, se a gente pudesse abrir os nossos olhos espirituais, a gente ia ver muita coisa que a gente ia ficar assustado e a gente ia dobrar o joelho na hora, não é? Não é assim? Você já parou quando a gente tem um pesadelo de noite? E aquele pesadelo parece que estão nos sufocando, parece que estão tentando tirar, puxar a gente. E a gente acorda, ai, graças a Deus, era sonho, né? Já aconteceu isso com você? Nossa, muitas vezes comigo. E aí você acorda e fala: Senhor, né? Ou estava acontecendo alguma coisa terrível com você, alguém da tua casa morreu, ou se você sofreu um acidente no sonho, daí você acorda, ai, graças a Deus que é um sonho. Até belisca para ver, né? Olha do lado para ver se está tudo certo, se está tudo em paz. Você já acordou gritando, irmão? Você estava gritando, querendo gritar e não saía a voz. E aí você acorda e fala: ô Senhor, eu preciso me pegar com Deus, né? Já não aconteceu isso? Eu preciso orar mais, preciso buscar de Deus. E aí a gente começa a buscar de Deus. Será que precisa sempre acontecer uma coisa ruim para a gente lembrar que existe Deus? Será que a gente precisa puxar, Deus precisa puxar o nosso tapete às vezes para a gente reconhecer que Deus está no controle? Não. Se estamos aqui nessa noite, é para lembrar que Ele está com cada um de nós. É para lembrar que cada um de nós, quando oramos, Deus ouve as nossas orações. E Deus veio aqui para livrar esse povo por causa de uma oração de um moço. E a Bíblia fala que ele faz algumas coisas. Primeira coisa, os medianitas e amalequitas eram os inimigos do Senhor, do povo de Deus, né? Deus então levanta um profeta no meio daquela situação, e Gideão, né? Gideão, podemos dizer que ele foi considerado não somente um profeta, ele não foi um profeta, ele foi um juiz levantado. O juiz daquela época era alguém que administrava o povo, dava uma direção para o povo, julgava as dificuldades que o povo tinha. E aí, a oração chamou a atenção de Deus para aquele lugar. E a gente percebe que a primeira atitude de Gideão no meio daquela dificuldade foi fazer uma oferta àquele anjo. Ele falou: espere aqui. Foi lá, pegou aqui ainda o pouquinho que ele tinha, porque o povo não tinha nada, mas o pouquinho que ele tinha, ele levou e sacrificou diante do anjo. Queridos, toda vez que a gente fala em oferta, já vem na nossa cabeça dinheiro, não é? É uma delas. Mas a oferta não significa apenas dinheiro. A oferta significa agradecer a Deus, honrar a Deus, sacrificar o nosso tempo.
entregar a nossa vida, oferecer ao Senhor, dizer: Deus, eu poderia estar em tantos lugares, mas estou aqui na tua casa. Senhor, eu recebi um dinheiro, mas vou ofertar na tua casa para abençoar. Como a gente tem aqui o aluguel, Senhor, eu vou fazer parte, eu vou pegar um carnezinho, vou pagar por mês o meu carnezinho para abençoar a tua casa. Vou tirar aquilo que às vezes eu não tenho, mas vou abençoar a tua casa. Ó Senhor, conta comigo que eu vou lá tocar, vou pregar, vou cuidar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso é uma maneira da gente agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. As pessoas precisam lembrar. Deus não precisa do nosso dinheiro, irmãos. Deus não precisa que a gente venha aqui e fale: eu estou com dó da igreja. Não. Mas Deus precisa enxergar em mim, enxergar o meu coração, a disponibilidade para fazer algo por Ele e para Ele. Quando Deus vê essa disponibilidade, Deus Ele se agrada. E por isso que Deus veio veio através de Gideão, porque o Senhor não vem quando o nosso coração está em outro lugar, mas quando o nosso coração se encontra com o Espírito do Senhor, quando o nosso coração tem desejo, então o Senhor nos visita, e o Senhor então começa a dar oportunidades para que a gente venha sacrificar alguma coisa para Ele e oferecer alguma coisa para Ele. Muitas das vezes a gente só vem na casa do Senhor para pedir: Senhor, me dá, Senhor, eu quero, ou quando alguma coisa está dando errado. Mas, meu querido, a gente precisa lembrar de agradecer ao Senhor pelo fôlego de vida, pelo dia, pelo nosso filho, pela nossa casa, pelo nosso trabalho. Tem tanta gente querendo um trabalho e a gente às vezes nem valoriza aquilo que a gente tem. A gente não agradece. E muitas das vezes a gente não faz uma oferta de gratidão por aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. A gente nem sempre fala assim: se sobrar tempo eu vou na igreja, né? Tem gente que fala assim: se der eu vou. Olha, se nada acontecer, eu estarei hoje lá na casa. Já vi gente falando: pastor, se tudo der certo, eu estarei lá. Ah, meu irmão, mas se fosse um outro passeio, ele fala: não, vai dar certo. Pode contar comigo que eu vou estar lá sim. E às vezes a casa do Senhor vai ficando em segundo, terceiro, quarto lugar. Por isso, meu querido, aprenda a ofertar, não somente dinheiro, a tua vida, o teu tempo, um jejum de agradecimento, oração por alguém. Fazer a obra do Senhor não é só estar aqui pregando, mas é levar uma palavra, meditar, orar pela tua casa, pela tua vida, pela tua família. Gideão demonstrou isso. Outra coisa que eu aprendo com Gideão: depois de ele ofertar, ele foi lá e destruiu os altares de Baal no meio do povo dele. E quando aquelas pessoas viram ele destruir Baal, eles quiseram matar Gideão. E Gideão falou assim, o pai de Gideão então se coloca no meio e fala assim: olha, ele já é maior de idade. Se Baal é Deus, então que Baal se vingue. Não precisa vocês se vingarem. Se Baal é Deus, que Baal se vingue do meu filho. E até os dias de hoje, Baal não conseguiu movimentar nada, porque ele não existe. E às vezes, irmãos, nós adoramos aquilo que não vemos. Nós adoramos muitas vezes aquilo que achamos que é bom para a nossa vida, e na verdade o verdadeiro Deus está ficando de lado da nossa vida. E agora, o altar de Baal estava no chão, e naquele lugar então, começou a trazer a memória de que Deus habitava naquele lugar. O povo então começa a ver que Baal não fez nada contra, o Deus Baal não fez nada com Gideão. E aí o povo entende que Baal nunca existiu naquele lugar, que Baal era apenas uma situação para o povo tirar os olhos de Deus e ficar olhando. E é assim, irmãos. Tem hora que a gente olha a Bíblia e a gente fala assim: olha só que povo ruim, né? A gente fala assim: olha, eles adoravam Baal, que coisa feia, hein, pastor? Trazendo para nós aqui, irmãos, o que pode ser um Baal? Coisas que ocupam o lugar de Deus na nossa vida. E quantas das vezes tem coisa para ocupar o lugar de Deus na nossa vida? Eu não é, irmãos? Eu estou falando aqui por mim. Tem hora que a gente fala assim: tá tão gostoso, né? Quando a gente vai almoçar na casa de alguém e fala: mas hoje tem culto, vou deixar depois. Às vezes a gente se envolve com tantas coisas, que às vezes a gente fala assim: mas depois eu oro. Ou senão a gente fica um crente que já está acostumado a orar, e a gente fala assim: não precisa orar, já entreguei na mão de Deus. Não entregou nada. E a gente esquece que quando nós abrimos a nossa boca, tem muito valor no mundo espiritual, mas tudo que o inimigo quer é que a gente feche a nossa boca,
que a gente pare de orar, que a gente não acredite mais na oração, que a gente não acredite mais na fé. E às vezes a gente canta por cantar, às vezes. Até o louvor a gente está tão acostumado que a gente vai cantando, até fazer os ritos aqui que a gente faz aqui, né? Nós cantamos, nós adoramos, a gente às vezes até faz, parece que tão automático. E Deus não merece que eu e você sejamos automáticos. Deus, Ele precisa que sejamos espontâneos naquilo que cantamos, naquilo que oramos, naquilo que fazemos. E que a gente venha com alegria para adorar ao Senhor. E a Bíblia fala que quando o altar de Baal caiu, algo começou a acontecer. E a Bíblia fala que Gideão, então, Deus fala com ele, fala: Gideão, levanta lá uma multidão aí, levanta as pessoas para guerrear. E a Bíblia fala que levantou 32 mil homens. E se você ler lá, 32 mil homens era um bom exército. Mas aí Deus vai passando ali, ó, faz algumas provas no meio daqueles 32. Quem está aí, né? Primeira coisa que o Senhor fala assim: Gideão, fala para esses 32 mil aí, ó. Quem está com medo da batalha pode voltar para casa. Você já imaginou a pessoa, ela falar que ela está com medo? Ela confessar aquilo que está com medo e voltar para casa. E isso aconteceu. Depois eles foram beber água e beberam água de uma maneira que Deus não havia falado. O Senhor falou: aquele que se atirar na água e beber desesperadamente, mas aquele que trazer a água e ficar atento, separa de um lado. E nessa de separar, nessa de Deus colocar aquele exército em prova, Gideão ficou com 300 homens. E aí Gideão tinha que confiar no Senhor. E Deus sempre vai nos levar assim, irmãos. O Senhor vai nos colocar em situações que a gente vai ter que confiar em Deus realmente. Se Deus está com a gente vai ter que colocar nossa fé em prática. E eu não sei qual é a situação que você tem vivenciado, qual é a situação que você está passando, qual é a dificuldade que você tem passado. Mas aprenda que essa situação que veio da tua vida foi para nos ensinar. Essa situação que veio para nos ensinar a confiar nele. Lança a tua fé nele. Confia nele nesse vale que você está vivendo. Talvez você está passando por um momento de prova, como Gideão estava. Um momento de luta, como Gideão estava. Talvez lá na tua casa, alguém da tua família está passando um momento de luta, como Gideão estava. Mas ele teve que acreditar no Senhor. Gideão poderia falar: Senhor, mas 300 homens é muito pouco. Mas Deus deu a vitória a Gideão com 300 homens, sem eles encostarem a mão em ninguém. O Senhor fala assim: pega um vaso, pega uma corneta e pega uma tocha. Na hora certa vocês vão quebrar o vaso, vão acender a tocha e vão tocar a corneta. Olha que estratégia. Estratégia louca. Mas eles acreditaram. E Gideão conseguiu fazer com que os 300 acreditassem. Queridos, Deus quer fazer com que você motive outras pessoas. Com a tua atitude, com a tua fé, com a tua palavra, com a tua oração. Você é uma pessoa para motivar, você é sal da terra. O Senhor disse assim: vós sois sal da terra e luz do mundo. E às vezes a gente está tão paralisado diante das nossas dificuldades que a gente não acredita em nós. A gente deixa de acreditar em Deus. A gente começa a acreditar nas coisas terrenas. A gente começa a colocar a nossa confiança no homem. E Deus nessa noite está dizendo: tira os olhos do homem. Tira a tua força, tira o teu coração das coisas da terra e coloca o teu coração em Deus, porque Ele fará o impossível acontecer na tua vida. É Ele que vai fazer a obra, é Ele que vai trazer a cura, é Ele que vai trazer o milagre, é Ele que vai trazer a salvação dentro da tua casa, é Ele que vai trazer a promoção para você, é Ele que vai abrir a porta, é Ele que vai fechar a porta, é Ele que vai fechar a boca desse leão, é Ele que vai colocar os anjos ao teu redor, é Ele. Não existe Baal. Não confie na força do homem, mas confie na força do Senhor, e Deus vai fazer milagres e prodígios na tua vida. Volta às raízes, volta na oração, volta no jejum, volta a colocar o teu coração. Tira o teu coração do altar, de altares que o mundo tem colocado, tem nos levado a ficar prostrado diante de alguns altares, mas que você possa identificar que o altar que eu e você devemos prostrar é o altar do verdadeiro Deus, que a
Ele toda a honra e toda a glória. E eu tenho, meu querido, posso dizer para vocês que desde o momento que eu entrei na igreja, Deus tem mudado, transformado a minha vida. Eu sou sempre grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem me dado, tem feito. Tudo, tudo. Sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem me dado, tem feito, tem realizado. E eu não posso dizer que Deus não tem me abençoado. Não sou doido de falar isso. Nem pensamento quando vem na minha cabeça dizendo alguma coisa, dizendo, olha, aquilo que você fez, né? Quando a gente recebe um elogio de um trabalho, de alguma coisa que a gente fez, nossa, parabéns, nossa, você é o cara. Não. Se eu estou aqui, foi porque Deus teve misericórdia da minha vida. Se eu estou aqui, porque Deus me deu mais um dia de vida. Se você está aqui, é porque Deus deu mais um dia de vida para você. Então agradeça, ore, busque e saiba que você não é pequeno diante do Senhor. Porque o teu coração, meu querido, quando você colocar o teu coração na humildade, quando você colocar o teu coração, Senhor, Deus, eu sou pequeno diante dessa dificuldade, mas eu confio no Senhor. Eu preciso do Senhor, meu querido. Você não tem ideia de quando o nosso coração, quando a gente fala da nossa boca, Senhor, eu preciso do Senhor. Deus gosta de ouvir isso. Senhor, eu preciso do Senhor. Me ajuda a tirar as minhas dificuldades, me ajuda a superar minhas limitações, eu preciso do Senhor. Amém? Vamos orar? Eu não sei em qual parte a palavra falou ao teu coração, mas que nesta noite você possa olhar para a vida de Gideão e falar, puxa vida, Gideão também passou momentos difíceis, mas ele encontrou o caminho certo, e que eu também possa encontrar o caminho daquilo que eu necessito e daquilo que eu preciso. Vamos orar ao Senhor? Meu Deus e meu Pai, nós se colocamos à Tua presença, Senhor, e nós precisamos demais do Senhor, precisamos do Teu toque, precisamos do Senhor na nossa vida, da nossa casa, precisamos do Senhor para mudar situações. Senhor, assim como o anjo veio até Gideão, Senhor, envia o Teu anjo para falar com cada um de nós, para que a gente possa acertar a nossa vida no altar, colocar a nossa vida e que nada nos tire da Tua presença, Senhor, nada, nem homem, nem situações. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo dentro da tua casa, mas uma coisa é, se o Senhor permitiu esta palavra, é que Ele queria que eu e você pudéssemos perceber que para Ele nós temos muito valor, que para Ele você é muito importante, e para Ele está esperando a tua oração, Ele está esperando o teu movimento, Ele está esperando que você tenha ou tome uma atitude. E nesta noite, tire os altares da tua vida, tire tudo aquilo que tem tirado você da presença do Senhor, aquilo que tem feito você muitas das vezes não ofertar, não entregar a tua vida, não se dedicar mais ao Senhor. Que você possa dizer, Senhor, eu não quero mais que Baal tome conta do meu coração, mas eu quero que o Senhor tome conta da minha vida. E que quando eu vier na tua casa, eu venha 100%. Quando eu vier na tua casa, eu possa fazer o melhor. E quando eu estiver na minha casa, eu possa fazer o melhor. E quando, Deus, eu tiver uma dificuldade, eu possa, Deus, ter força para orar. Eu possa ter força para buscar o Senhor, eu possa ter força para jejuar, eu possa ter força para fazer aquilo que o Senhor tem ensinado. Meu querido, quantas vezes a gente perde 2 horas para assistir uma série, 3 horas, mas a gente não para dar uma lida num livro, a gente lê a Bíblia, a gente tentar anotar algumas coisas. Que você possa separar algum tempo da tua vida, do teu tempo, para se dedicar ao Senhor. Quando você se dedicar ao Senhor, você vai ver que muitas das coisas que os teus olhos estavam olhando, os teus olhos vão começar a perceber que aquilo ali é apenas um bem material, mas que nós precisamos buscar o bem espiritual, que nós precisamos buscar para a nossa alma, para a nossa casa, para o teu casamento, para a tua vida, para a tua família, para a tua vida, para o teu interior. Não permita que o inimigo roube você mais. Não permita que o inimigo te engane mais. Não permita que o inimigo venha fechar a tua boca, que você fique desanimado, que você fique ali dizendo, Senhor, eu não tenho força para orar, eu não tenho força para buscar, mas me dá força, me dá ânimo, renova a minha vida nesta noite, renova em mim o teu altar, renova em mim a vontade de orar, renova em mim a vontade de ler a Bíblia, renova em mim, Senhor, a vontade de refazer os altares na minha vida novamente, e aonde o Senhor seja ali
beneficiado, onde o Senhor seja o melhor, onde o Senhor brilhe ali da minha vida, Senhor. Que nada tome o lugar aonde é o teu lugar. Vem, Senhor, nesta noite falar ao nosso coração. Oh, aleluia, Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Você pode colocar uma das suas mãos no teu coração? E eu quero orar por você. Eu vou te abençoar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu levanto as minhas mãos para abençoar aqueles que estão assistindo, aqueles que estão aqui, Senhor. Pai, e é no nome do Senhor que eu repreendo toda essa situação na vida que tem se levantado, situação que o inimigo tem se levantado, Senhor, contra a vida deles, Pai. Que caia por terra agora, todo mal caia por terra, e no nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa, Deus, abençoar a vida, a casa, o lar de cada um deles, Senhor. E no nome de Jesus nós te agradecemos, te louvamos, entregamos essa noite nas tuas mãos, e que a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia. Estamos ali, Senhor, com a Arca da Aliança, que nós temos ali, Senhor Jesus, os pedidos que nós fizemos na campanha do nosso projeto de vida eterna. Ali estão, Deus, os pedidos dos teus filhos, ali estão, Senhor, uma parte daqueles, ó Deus, que fizeram, que escreveram, Senhor, que ousaram a fazer a diferença. Que o Senhor, Deus, toque em cada casa, toque em cada lar. Aqueles que estão acompanhando, Senhor, essa transmissão no Facebook, toca na vida, toca na família, toca no lar, e eu te abençoo a tua entrada, eu abençoo a tua semana, que as portas se abram na tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu lar. Consagramos os dízimos e as ofertas, e nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós consagramos e te agradecemos por essa noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada vida, desde agora e para todo sempre. Todo aquele, Senhor, que está com gripe, aquele que está impossibilitado de estar aqui, toca, Deus, em cada irmão, cada irmã, toca na vida deles, e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Venha receber um